vamos aqui, né? Nós já trabalhamos essas perguntas e respostas na sala. Vou dar alguma explicação aqui e colocar apenas uma resposta diferente do que a gente fez. E você, né, pode revisar aí. E depois disso eu vou gravar apenas fazendo a leitura das perguntas e das respostas, tá ok? Para você ficar ouvindo aí e dominar o assunto, beleza? Então nós temos o texto aqui, Alice in Wonderland. Nós vamos ler a pergunta lá e voltar aqui no texto para achar a resposta, ok? Who was Alice sitting with? Who was Alice sitting with? Alright? Então, nós sabemos já, né, que quando se trata de who, se trata de person. Sempre vai estar falando de pessoa. Nunca vai ter um outro significado. Então, quando a gente está perguntando, né, de alguém que fez algo, como é que a gente pergunta? Quem foi, né? Então, person ou quem, tá? With é um sinônimo de together. Together é quando você está junto com alguém, você está junto com seus amigos em algum local. Enfim, então, together, with. I'm with my friends. Ok? Então, eu estou com meus amigos. Together, tá? Então, o que eu quero saber aqui é who was Alice sitting with? Com quem que a Alice estava sentada, tá? Então, nós iniciamos a pergunta com who, que eu quero saber quem é, e eu quero saber com quem que ela estava, certo? Então, with her sister, tá? Nós vamos colocar uma resposta bem simplificada para que na hora da prática a gente consiga ter uma resposta imediata, sem precisar ficar pensando muito, ok? Então, quando eu pergunto, who was Alice sitting with? With her sister, ok? With her sister, ok? Então, a segunda pergunta, né? Nós vimos que inicia com where. Nós sabemos que where sempre vai estar falando de location, location ou, né, uma outra palavra para isso é place, tá? Então, where was her sister sitting? Was, no caso aqui vai ser o passado de is, tá? O passado de is. Então, eu quero saber where, the location, where. Nós vimos que who é person ou quem. Where, location, place ou onde. Eu quero saber o local. Onde que her sister, her sister, dela, a irmã dela. No caso, a irmã de quem? A irmã da Alice. Where was her sister sitting? Então, nós sabemos que aqui, de acordo com o nosso texto, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister. Então, nós temos aqui a resposta da primeira pergunta. Who was Alice sitting with? With her sister. Onde? Where? On the bank. Então, nós já temos nossa resposta aqui. She was sitting on the bank, tá? Então, nossa resposta vai ser o quê? On the bank. Where? Onde que ela estava sentada? On the bank, ok? What did Alice peep into? What, né? What nós já vimos várias vezes também. Eu pergunto, what's your name? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Então, nós sabemos que o what vai ser what's your name? Qual é o seu nome? What are you doing here? Ou, né, da forma normal de falar, what are you doing here? O que você está fazendo aqui? Então, vai ser qual, o que, em que. Nesse caso aqui é mais ou menos em que, né? Alice, did Alice, nós sabemos que o did
O did aqui, ele indica, né, que nós temos uma pergunta, tá? Ele é um indicativo de pergunta e ele está colocando essa pergunta no passado, tá? What did Alice peep into? Então nós temos aqui o did, vamos ter em outras perguntas, tá? Então, what did Alice peep? Nós sabemos que lá no livro está peeped, ou seja, está no passado. Quando você usa o did, você não coloca o verbo no passado, porque se você colocar, você vai ter um duplo passado, e isso não existe no inglês, tá ok? Então, o que que ela peeped into? Once or twice she had peeped into the book her sister was reading. Então, nós já temos nossa resposta. Qual é a nossa resposta? Into the book. Into the book, tá? E só para lembrar, né, o que que é into the book, nós vimos lá, né, que a gente usa into para falar que a gente gosta de alguma coisa. I'm into reading, eu gosto de ler, enfim. Esse into seria literalmente aquele into de estar dentro de alguma coisa. Por exemplo, I am going to put the remote into the box. Ou in the box, into nesse sentido, né, meio que tanto faz. E se eu vou retirar, vou tirar fora da caixa, I'll take it out. Take it, the control, out of the box. Into, out. Tá? Então, Alice peeped into the book. Into the book. What did Alice peep into? Into the book. Então, nós temos aí respostas bem simples para que na hora da prática a gente possa praticar bem legal. Então, who was Alice sitting with? With her sister. Com quem que a Alice estava sentada? Com a irmã dela. Esse her vai dar esse sentido de dela. Tá ok? Where was her sister sitting? On the bank. Onde que a irmã dela estava sentada? No barranco. What did Alice peep into? Em que a Alice deu uma espionada, né? Uma espiada? Into the book, no livro. Did, então aqui nós temos mais uma vez o que? Indicativo de pergunta, né? Só lembrar do espanhol lá, o ponto de interrogação de cabeça para baixo. E essa pergunta está onde? Está no passado. No passado. Did the book have pictures? Então, esse have aqui, ó, o did está transformando esse have num had. Porque se eu falo I have a phone, I have a phone, eu tenho um telefone. Aí eu perdi ou vendi, I had, eu tinha, não tenho mais, tá ok? Então, o did está colocando esse have no passado. Did the book have pictures? O livro tinha figuras? Vamos ver aqui se ele tinha figuras. Into the book her sister was reading, but it, o it aqui se refere ao book, né? Ao book. It had no pictures or conversations in it. Então ele não tinha nem imagens nem conversas. Então nossa resposta, né? Nós já temos nossa resposta, né? Nós podemos utilizar, né? No, it didn't. No, it didn't. Ou simplesmente nope. Como nós vimos ali embaixo, né? Nós vamos chegar lá já já. Mas aqui nós vamos deixar essa resposta um pouco mais completa. No, it didn't. Ok? Não, não tinha. Não tinha o quê? Figuras. No, it didn't. Tá? Did the book have pictures? O livro tinha figuras? No, it didn't. Não, não tinha. What did Alice? What did, né? Não podemos deixar de comentar isso aqui mais uma vez, que é por meio dessa repetição, né, que nós vamos realmente dominar isso. Indica que nós temos uma pergunta e mais uma vez ela está no passado
qual é a palavra que vai colocar isso no passado? Think, tá? What did Alice think about the book? Nós vemos aqui, né, que o texto diz, but it had no pictures or conversations in it, and what is the use of a book? Thought Alice. Então, esse did aqui, esse did está colocando esse think no passado. Então, ele está virando um thought. Thought. Pensou Alice. Então, o que eu quero saber? O que a Alice pensou sobre o livro, né? Nós vimos que ela pensou que ele não tinha utilidade. What is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Para que serve um livro sem figuras e sem imagens? Para nada. Então, ele é um livro inútil, né? Então, como é que fala inútil? Espero que você se lembre, né? That, né, que seria que, it refere-se ao livro, it was useless, tá? Nós sabemos aqui, como lá em Gênesis, formless, sem forma, useless, sem utilidades, não tem utilidade, é inútil. Então, agora nós vamos aqui para algumas perguntas que a resposta é simplesmente sim ou não. Né? Nós vemos aqui, was Alice tired? O texto diz o quê? Alice was beginning to get very tired. Então, nossa resposta é um sim. Sim, she was tired. Mas nós sabemos que esse tired não é de estar cansado, mas sim de estar entediado. Então, teoricamente, só para a gente ter isso em mente, a palavra correta seria bored. Mas como esse livro é um livro um pouco antigo, né? Então, aqui mais uma vez, a resposta que nós vamos ter vai ser essa resposta um pouquinho mais completa, tá? Para a gente poder praticar mais o inglês aí, bem legal. Então, vamos lá. Yes, né? Sim, she was. Sim, ela estava. Estava o quê? Entediada. Beleza? Vamos marcar aqui nossa resposta. Was Alice tired? Aqui, né, nós vimos o quê? Que se eu quisesse colocar essa pergunta, né, essa frase como uma afirmação, eu diria Alice was tired. A ordem aqui do was, né, que vai colocar isso aqui como sendo uma pergunta. Então, esse was está servindo como did, como o ponto de interrogação de cabeça para baixo no espanhol, tá bom? Então, was Alice tired? Yes, she was. Sim, ela estava. Beleza? Was she sitting by the riverbank? Sitting é a posição que eu estou aqui agora, eu estou sentado. Então, was she sitting? Ela estava sentada by the riverbank, na beira do rio, né, às margens do rio. Vamos colocar que sim, ela estava num bank, nós não sabemos o tipo de bank, né, o tipo de barranco, pode ser que fosse na margem do rio. Nós vamos usar agora uma resposta um pouco mais natural e muito mais fácil de falar. Ao invés de dizer yes, she was, nós vamos simplesmente falar yep, yep. Yep é uma outra forma de falar yes, né? Nós já vimos isso aí. Did the book have conversations? O livro tinha algum diálogo, alguma conversa? Segundo o texto, but it had no pictures or conversations. Without pictures or conversations. Sem, né? Então, não, o livro não tinha. Então, did the book have conversations? No, it hasn't. Hasn't. Nós sabemos que he, she e it gostam do S, né? Então, aqui nós temos um S de has. I have a car, you have a car, she has. Did Alice have something to do? Did Alice have something to do? De acordo com o livro, né? Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Então,
ela não tinha nada para fazer. Nós temos aqui nothing, nothing, nada. Everything, tudo. Something, alguma coisa. Então, did Alice have something to do? Alice tinha alguma coisa para fazer? Nope. Nope. Não, ela não tinha. Did Alice have something to do? Nope. 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 All right. Did Alice like the book? Did she like the book? É o mesmo que falar did Alice. Esse she se refere a Alice. Did she like the book? Did Alice like the book? Nope. Ela pensou que o livro era inútil, então, obviamente, ela não gostou do livro. Did she like? Alice gostou do livro? Nope. E como vocês se lembram, nós adicionamos uma pergunta a mais, né? Why didn't she like the book? Why didn't she like the book? Why, né? Vocês lembram aí que é a pergunta do filósofo, a pergunta sem fim, por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Why didn't she like the book? Por que ela não gostou? Então nós sabemos que quando nós fazemos uma pergunta com why, nós respondemos com because. Aqui nós temos, né, duas respostas, uma maior, colocando lá as frases do texto, because it had no pictures or conversations. Mas isso indica que o livro era useless. E eu sei que vocês se lembram o que é useless, é só lembrar lá de Gênesis. Né? The earth was formless and empty. Formless, sem forma, without form. Então, nossa resposta vai ficar a resposta mais simplificada, para ficar melhor da gente praticar. Beleza? Então, why didn't she like the book? Why? Because it was useless. Because it was useless. Ok? Então, nós encerramos aqui a parte 2, apesar da gente já ter iniciado a responder aqui, né? Nós já respondemos aqui bastante. Nós vamos deixar para fazer um outro vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza?